Queridos filhos, no Evangelho de hoje nós temos o testamento de Jesus para os seus discípulos. Nós sabemos da importância de um testamento, né? Se bem que na atual situação se contesta tudo, né? Mas não é isso que importa. O importante é que aqui nós temos o grande desejo de Jesus para seus discípulos. Serve também a nós, porque somos hoje nós os seus discípulos. E o grande tom que Jesus dá nesse dito testamento é que não estaremos órfãos. Ou seja, não dá para nos sentirmos abandonados. Aliás, se bem percebemos, e já refletimos há uns domingos atrás, é sempre Deus que vem ao nosso encontro. É sempre Ele que dá o primeiro passo em nossa direção. E não é diferente no Evangelho de hoje. Não vos deixareis órfãos. E Ele segue nos garantindo um defensor. Ou seja, queridos filhos, precisamos então acolher este defensor, tão presente na vida da igreja desde sempre, e agora, neste tempo, com mais força, com mais ânimo. Aliás, a palavra ânimo, talvez a gente use e não sabe, a raiz, é justamente isso, é a vida, é a alma, é a mesma raiz da palavra alma. É aquilo que dá a vida, que sustenta. E nós vemos na primeira leitura como que o Espírito é concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, já no início da igreja, né? Eles os receberam de Jesus e agora transmitem este mesmo Espírito. Olha que bonito isso, né? Se nós parássemos para pensar que somos impulsionados por este Espírito, nós seríamos muito mais ousados na fé. Por quê? Porque iríamos entender que não contamos apenas com as nossas frágeis forças. Contamos com a força do Espírito Santo. Contamos com este auxílio, com esse defensor. Na segunda carta de São Pedro, ele vai nos recordar isso, né? Ele vai nos recordar isso com muita força e nos dizer que precisamos estar prontos para dar razão da nossa fé. Para dar razão da nossa fé. É muito estranho os tempos em que vivemos, né? Onde se ataca a fé e muitos nada fazem. Não é para entrarmos num debate ideológico, não é isso. E nem é essa a vontade de Jesus. Mas é para não termos medo de testemunharmos a nossa fé. De testemunharmos em quem depositamos a nossa confiança. E nos permitirmos ser guiados por este mesmo Espírito. Nunca me esqueço de quando ainda seminarista, trabalhava numa das paróquias da nossa diocese nos finais de semana, e uma professora muito querida, filha de diáconos, enfim, né? Ela um dia veio me dizer assim: seminarista, lá onde eu trabalho, ela não trabalhava na escola, ela trabalhava no outro departamento, né, de educação, ela dizia, lá na nossa sala tem um professor que é ateu. E como que eu faço para falar de Deus para ele? E eu falei para ela, não faça nada. Ela ficou me olhando assim, né? Falando, esse seminarista está doido, né? Eu falei para ela, não faça nada, apenas viva a sua fé. Eu falei para ela, de nada vale você fazer um belo discurso para ele de fé, e na hora ali do cafezinho, dos intervalos, você ficar na rodinha de fofoca.
De nada adianta você ter uma imagem de 2 metros de Nossa Senhora em cima da sua mesa e ser aquela que dissemina as coisas lá no seu ambiente de trabalho, que não favorece um espaço onde se diga a verdade e se viva a verdade. Porque daí ele vai dizer, bom, eu não acredito em Deus e não estou envolvido em fofoca. Ela crê e está envolvida em fofoca, não dá testemunho. Ou seja, acreditar em Deus não muda a vida. Eu falei para ela, essa senhora viver a sua fé, dando testemunho lá no seu ambiente de trabalho, isso vai bastar. Agora, o que não pode é falar, né, aos plenos pulmões que tem fé, mas viver como se não tivesse. Dizer que acredita em Deus, mas viver como se Ele não existisse. Pedir o Espírito Santo, mas não permitir que Ele adentre o nosso coração e nos impulsione na nossa vida. Então, não é parecer ter fé. É ter fé mesmo. É mostrar a diferença que faz na vida acreditar. É de fato dar razão da fé, testemunhando com a própria vida. É de fato permitir que o Espírito nos conduza. Amar, amando. Demonstrar a fé, vivendo. É assim, queridos filhos, e não há outro modo. Porque nós somos danados para apontar os erros dos outros, de cobrar os outros. Eles não fazem, eles isso. Esquecemos de virar o espelho para nós. Esquecemos de virar o espelho para nós. É por isso que no Evangelho, Jesus faz esta bonita analogia, né? Não é jogo de palavra de jeito nenhum. Ele vai dizer que, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, não dá para pura e simplesmente decorar os mandamentos. Também não é essa a vontade de Deus. Precisamos buscar vivê-los. E no finalzinho, ele vai dizer, né, que devemos amar, por quê? Porque Ele está no Pai, como Ele ama o Pai, como Ele está em nós, e nós devemos então manifestar este mesmo amor. O amor é a grande força que vai nos mover. São Paulo VI dizia isso, né? Ele acreditava na civilização do amor. Na civilização onde nós vamos de fato amar amando, onde nós vamos colocar o amor à disposição. A grande tristeza é que na atualidade o amor é entendido como um sentimento, ou pior, como um sentimentalismo, como uma espécie de troca. Não, o amor precisa ser gratuito, livre e desinteressado. Porque se ele traz em si algum interesse, já deixa de ser amor. Já deixa de ser amor. É por isso, minha gente, que quando Jesus nos impulsiona a sermos guiados pelo seu Espírito, Ele quer que tenhamos esta capacidade de amar amando, de acreditar acreditando e de viver sendo guiados por Ele. Não sejamos complicadores da fé, mas do contrário, nos abramos a ela e vamos permitir que o Espírito nos conduza na unidade com o Pai, com o Filho, impulsionados pelo Espírito e buscando a verdadeira fraternidade, testemunhando a nossa fé e pedindo ao Senhor que jamais fiquemos órfãos, que Ele não se afaste de nós e nos coloquemos à disposição para aquilo que depender de nós, também não nos afastarmos dEle.